Olá, você que acompanha o Bola Nossa com João Dalmo da Silveira, Vanderlei Correia, aqui pelo Gente de Opinião e pelo canal 3 Minutos de Esporte, hoje com um convidado pra lá de especial. Um dos maiores nomes da comunicação do estado de Rondônia, do norte brasileiro. Ele que foi jogador de futebol, narrador, comentarista, apresentador, técnico, organizou campeonatos, fez de tudo, fez de tudo. Walter Santos Barbosa, pelas ondas da Rádio Caiari, pelas ondas de outras Rádio Transamérica, pelas ondas de Rádio Eldorado, de tantas outras rádios, está aqui nos brindando com a sua presença, João Dalmo da Silveira. Rapaz, aí dizem que quem é vivo sempre aparece, né? Aí está Walter Santos Barbosa, essa lenda, essa pessoa que me deu a oportunidade de hoje estar aqui. Eu já prestei a minha homenagem para ele, nos 50 anos de rádio, Vanderlei, numa festa maravilhosa que nós fizemos aqui no Ferroviário. E hoje eu quero prestar mais ainda essa homenagem, porque a gente, quando é grato a uma pessoa, é para a vida inteira e até a morte. Então eu acho que Walter Santos, tudo que se fizer para Walter Santos Barbosa é pouco, porque esse cara realmente é demais, viu, Vanderlei? É demais e é um prazer enorme contar com a presença dele hoje aqui no Gente de Opinião, no nosso Facebook e no YouTube, para deixar registrada essa ocasião em que nós estamos juntos, mais uma vez, com esse nosso irmão Walter Santos. Walter, é um prazer enorme estar contigo aqui, companheiro. Muito boa tarde. Muito boa tarde. É boa noite já ou boa tarde? Como é que a gente faz? Boa tarde, né? Depende, de qualquer horário. Tá valendo, então, cara. É prazer meu, cara, estar com vocês. Estamos aqui, já é uma conversa eterna. A gente não vai tão cedo embora. E a gente está na batalha, a gente está achando que pode viver. Deus está conosco. E diante das convalescenças de doença que eu estou carregando atualmente, eu acho que ele não quer me levar, ele quer me dar uma nova missão na vida. Mas muito obrigado, João Dalmo, por estar participando, inclusive, com esse cara aí, cara, lá em São Paulo, Vanderlei Correia, gente fina demais, que eu tenho o prazer de chamar de Vandeco. Mas é isso, cara. Então, a situação cria cada vez mais assim, uma expectativa para o que nós vamos falar, que é o que nós sabemos fazer, que é o esporte. De uma maneira generalizada, se vocês quiserem, senão a gente deixa tudo de lado e fala só do futebol. Eu tenho poucas histórias com o Walter Santos, não são muito poucas, mas não tenho tanto que o João Dalmo tem. Mas eu vou começar com uma, porque essa é marcante. 1999, final do campeonato rondoniense, Ji-Paraná e Pinheiros de Rolim de Moura. Eu estava atuando pela Rádio Tropical, Walter Santos, Agdo Melo, na equipe da Rádio Caiari, que era comandada pelo J. Dalmo, que aqui está. Eis que Vanginaldo Dias, o Naldo Dias, me falou: Vanderlei, não posso ir nesse jogo da final. Você vai e você narra. E eu nunca tinha narrado um jogo, mas eu acompanhava, eu ficava treinando ali só e tal, e tal, e tal. E aí o João Dalmo falou assim: toma que o filho é seu. Eu não posso, você vai, você narra lá e tal. Tô com problema de garganta, alguma coisa aqui. Tinha um compromisso que ele não podia ir. Eu falei, e aí o Estelito da rádio falou: Vanderlei, vai lá e domina no peito e vai embora. Aí o Naldo falou assim: cola no Walter, que ele fizer, você faz também. E vai embora. Só que o Walter foi o Walter Santos, foi o Agdo Melo e foi o Mira, o Clodomir, o nosso Mira, foi junto, que Deus o tenha também. E aí viajamos no mesmo ônibus, da Eucatura até Rolim de Moura. Chegamos em Rolim de Moura, ficamos no mesmo hotel. E tudo junto. E eu colado neles ali, né? Não, o Walter falava assim: Vanderlei, dá aí uns
uns 10 reais pro Mira, que ele deixa teu equipamento no jeitinho, você só vai falar e pronto, e beleza, né? E passando aquela tranquilidade, parecia um jogo de futebol, eu estreando, e ele já, uma decisão de campeonato, eu estreando, e ele ali, capitão do time, me dando tranquilidade, entendeu? Sabendo que eu poderia, a qualquer momento, disparar para um lado para o outro, e ele me dando tranquilidade. Vai com calma. E era adversário, né? E você era adversário, ou seja, adversário que eu tô sentindo, é estrela da outra rádio, né? Isso, eram as duas únicas rádios que estavam fazendo essa final. E aí, rapaz, para resumir a história, né? Eis que deu uma chuva e era uma cabine só no estádio Ângelo Cassol. Estava nossa Rádio Caiari, mais umas 10 ou 20 rádios do interior, de Ji-Paraná, de Rolim de Moura, de Cacoal, de Ouro Preto, rádio, aquele monte de gente, tudo embolado ali. E mais o prefeito, que na ocasião era o Ivo Cassol, que é o nome do estádio, era o dono, era do pai dele, né? Ângelo Cassol, se eu não me engano. E aquela confusão, aquela muvuca politicaiada, e eu fico sem retorno, rapaz. Eu fico sem retorno e falei, Walter, eu fiquei sem retorno. O Walter falou assim, Maneco, conta até 3 e só para de falar a hora que acabar o primeiro tempo, que aí é intervalo e vai embora, é você. Cara, e assim, foi um negócio assim, foi um desespero, bateu um desespero, mas o professor aí me deu aquela tranquilidade na hora lá e graças a Deus deu tudo certo. Bate o desespero, na nossa profissão bate mesmo, e a gente tem que ser corajoso, acima de tudo, empregar essa palavra coragem e deixa o resto de lá. E sem retorno, cara. Eu lembro até hoje, minha estreia começou com retorno, falando com a tela, sumiu tudo, não tinha. Só recebi um SMS. Você está sem retorno, mas o teu som está chegando. Aí eu falei, o Walter falou, então não para de falar, vai embora. É uma jogada, especial. Fizemos isso várias vezes, Vanderlei. Verdade. O retorno não vinha, a gente sabia que estava sendo escutado dentro de Rondônia, no estado todo, e a gente, então, não deixava de falar. Afinal de contas, a equipe estava sempre completa, trabalhando, interior do estado, sem dar esse problema. Mas aí o Walter, e o Walter, ele era assim, ele, quando ficava sem retorno, e às vezes também o som não estava chegando na rádio, mas ele continuava. Ele nunca parava. Ele narrava como se estivesse no rádio, não estava nem aí. Aí eu falava assim, Valtinho, não está chegando o som lá na rádio. Não tem problema não, tá com o pau. Ele largava a bola. Aí de vez em quando a rádio entrava no ar, de repente saía, e ele nunca parava mesmo não. Então por isso que ele falou para ti. Só para quando terminar o primeiro tempo. Mas foi. E aí depois das outras. Minhas outras interações com o Walter, aí foi dentro de campo, nos campeonatos da Arlera ali, radialistas contra jornalistas, muitas histórias, pinguilites, e ficava aquele converseiro, aquela resenha depois, Chico Lemos, toda aquela galera, Águia Melo, era um tempo muito bom. Estamos falando disso aí, início da década de 2000, né? Início de 2000 ali, os anos 2000, 99, 2000, que a gente começava a fazer esses embates entre radialistas e jornalistas e muitas festas e tal, e foi muito bom. A última vez que eu encontrei com o Walter Santos foi em Araraquara, na Copa São Paulo, que você e o Volney vieram, eu já estava em São Paulo. Lembra? Nós encontramos lá em Araraquara. 2007. 2007. O garoto tem boa memória, né, mano? A memória dele já tá nova, né? Ei, Walter. Mas Walter, é o seguinte, mano, eu quero fazer uma pergunta pro Walter, curiosidade minha, que eu nunca fiz. A gente é amigo tanto tempo, e ele que me deu a oportunidade, mas eu nunca fiz essa pergunta pro Walter. Como é que tu começou, Walter? Quem te deu a chance? Quem disse assim, Walter, vem narrar futebol? Quem foi que fez isso contigo? Banheiro, Dalmo. É uma história muito interessante, cara. Meu povo, que é minha família, achava que eu estava ficando doido. Eu comecei a ter meus 16, 17 anos. Entrava no banheiro, pique de bola, Dida, Índia, no tempo do Flamengo, um monte de bola para Bebel. Aí eu ia, quando tive que voltar para cá, quando tive que viajar para Porto Velho. E para cá, cara, eu confirmei aquela grande vontade, aquele grande entusiasmo que eu tinha de realmente ser um locutor esportivo. E, graças a Deus, deu tudo certo. Eu comecei carregando os fios, como é que a gente começa, né? Rádio Difusora, cara.
do Guaporé, Milton Alves Guaporé. e Osiris Lobo transmitindo, e eu carregando os fios lá na beira de campo. Mas, graças a Deus, deu tudo certo, os caras foram embora e eu fiquei. Como também, a gente tem que lembrar, com todo carinho, que vocês, Dalmo, José Ribamar, Miguel Silva, Aguido Melo, parece que ainda tinha um Valmir Miranda pelo meio, quando nós passamos aqueles 30 anos de rádio Caiari, e que todo mundo teve que sair por força de situações, talvez até políticas dentro da própria rádio, porque eles não queriam mais esporte, não queriam mais informação. Uma rádio sem esporte, sem informação, você imagina, todo mundo correu para Eldorado. E da Eldorado nós corremos para a Transamazônica. Vocês fugiram da Transamazônica, eu fiquei, estou com 20 anos na Transamazônica. Volta, mas é o seguinte, tá certo, foi você treinou no banheiro e tudo, mas em quem você se inspirava para fazer as transmissões no banheiro? Olha, Dalma, isso aí também é outra coisa fácil da gente explicar. Porque eu não sei se os caras eram mais velhos, muito mais velhos do que nós, mas a gente escutava muito a Rádio Globo, não é isso? Rádio Globo, a gente escutava demais. Então, bom dia, Amaral. Bom dia, Amaral, deixa comigo, né? Aquela coisa toda. É como se você estivesse aqui à beira do gramado, veja o jogo. Ó, isso eu puxei dele. Até hoje, esse bordão é meu aqui em Porto Velho. Eu vou morrer, todo mundo vai se lembrar de mim com isso aí. É como se você estivesse à beira do gramado, veja o jogo daí, ouvido, Transamazônica. Aí lá vai eu, né? Continuando no jogo. Mas eu trouxe quem? Bom dia, Amaral, deixa comigo, aquela coisa toda. Eu também trouxe outras coisas, como, por exemplo, de Cara dos Batalhas, que foram meus professores nos grandes congressos que eu participei pela Brasa. O menino lá, quando eu também canto o tempo passa, o placar conta a história da partida. O tempo passa é daquele famoso Fiore. lá, cara. Fiore Gilhote. Eu tenho que estar mais pertinho de São Paulo. O tempo passa, torcida. O cara já era o poeta dos locutores brasileiros, não é isso? Então, Arnaldo Santos de Manaus. Eu peguei mais rápido. O tempo passa, o placar conta a história da partida. Pronto. Aí, e assim foi, cara, a minha vida. E aí a gente continua numa boa. Eu sei que tinha que ser, porque hoje, Dalmo, eu vou te falar para ti, Vanderlei, hoje eu abro a boca para dizer, faz tempo, né? Hoje não. Abro a boca para dizer, vou morrer com o microfone na boca e uma bola no pé. Muito bom. É paixão mesmo. Walter, o Arnaldo Santos teve alguma coisa contigo do Arnaldo? Grande Arnaldo. Eu considerava ele meu irmão. Você pegou alguma coisa dele assim? Ouvia ele? Não, porque eu passei muito pouco tempo em Manaus em termos de participação efetiva dentro do rádio esportivo. Eu quase não passei nada, Dalmo. Quase não passei nada. Eu estive umas 2 vezes fazendo comentários, eu estive algumas vezes dentro do próprio estúdio fazendo resenha com ele, uma vez ou 2. Ele me chamando, me convidando, é claro, mas nada que viesse afetar o simbolismo ou então a direção para mim poder exatamente seguir um pouco daquilo que ele fazia. Eu era, acho que praticamente, se ele é mais velho do que eu, é pouca coisa. Eu ia morrer com 100 anos. Parece que a doença me pegou, nós aqui da região, né, Walter? Nós aqui da região, realmente, a nossa influência era Rádio Globo, era Fiore Gilhote, era Valdir Amaral, era Jorge Cury, era do Alcei Bueno de Camargo. O cara que gritava aquele do lado. Isso. A memória está fugindo. O Vanderlei deve saber. O que gritava 2 horas um gol. Gritava um gol muito longo, rapaz. Maravilha, cara. Zé Silvério? Quem? Zé Silvério, não? José Silvério? Não. Aquele outro Ele era Globo também, se eu não estou enganado. Mas era bom demais o gol dele, cara. Era longo. Não, Jorge Cury, não é Jorge Cury? Jorge Cury, não é? Jorge Cury. Tá aí ele, pronto. É Jorge Cury, é um vozeirão danado. Né? É isso aí. Ô, Walter, mas vamos lá. Não. Você começa com isso com quantos anos? Mexer com rádio? Assim, olha. Eu vim para Porto Velho com 17, 18.
Porque o rádio mesmo em si, eu fiz tudo aqui em Porto Velho. Sim. Muito orgulho. Certo? Então, aos 1967, 20, eu comecei exatamente aos 23 anos, 24, 25 anos. Mexi com rádio diretamente. Tá. Mas aí, nessa época, você mexia com rádio e era jogador. E jogava. Eu fui as duas coisas mesmo. Aí complicava demais, Vanderlei. Principalmente o árbitro, cara, que sabia que eu estava com o microfone na boca. Porque o cara disse, vamos respeitar um cara que amanhã ele está na resenha e vai sacanear com a gente. Não, cara, então, que coisa. Eu era capitão da equipe, imagina. Eu joguei fazer o trabalho de radialista. É verdade, isso aí foi bem lembrado. Mas o Walter, Vanderlei, realmente, o Walter começou, ele era jogador de futebol, um cracaço de bola, e também um cracaço no microfone. E o Walter, Vanderlei, não jogava só futebol. O Walter foi bom em tudo aquilo que ele fez na vida, em termos de esporte. O Walter era bom no futebol, o Walter era bom no voleibol, o Walter era bom no basquete, o Walter era bom no futsal. O Walter era um cara dos 7 instrumentos. Eu digo isso com orgulho, porque eu vivenciei. Eu sou fã número 1 de carteirinha do Walter Santos. Então ele fazia tudo isso muito bem e ainda pegava a latinha, o microfone e desempenhava o papel dele muito bem também. Ô, Walter. Histórias. Vamos contar uma historinha? Conta aí. História. Jogava futebol, escuta bem, e era também radialista já. Eu estava na difusora do Amazonas, que era ali naquele velho Ipiranga, onde faziam grandes carnavais, acho que o Difusora do Guaporé. Ali pro lado do Guaporé. Tu se lembra disso. Então, cara, numa das partidas em que o Flamengo estava jogando, eu falei que o Flamengo não jogava bem, estava mal posicionado. E sabe quem era o técnico? Eduardo Lima e Silva, o popular Dudu. Eu estou na resenha sozinho, na cabine, quando até eu vejo aquela porrada lá, o cara ignorante para cima, foi embora, né? Aí eu olhei assim, eu vi que era o comandante da Guarda Territorial, técnico do Flamengo, dono de uma parte do estado, principalmente da capital, Eduardo Lima e Silva. Aí eu digo, minha nossa, aí eu pensei, o que esse cidadão está querendo aí? Aí eu levei o brevet, né? Mandei subir o brevet, aí fui atendê-lo. Aí ele disse, você pare com essa irresponsabilidade de estar falando do meu time. Rapaz, aí eu digo, qual é o seu time, senhor? Mentira, eu tinha que tirar pela tangente. Qual é o seu time? Flamengo, rapaz, você está falando mal do meu time, como você tem autoridade para isso? Eu digo, não, eu não estou falando mal, eu estou dizendo o que eu acho que eu vi no estádio ontem. O Flamengo jogou mal, o Flamengo não fez por onde vencer, a partida era contra o São Domingo, qualquer time lá menor, e ele perdeu. Não, você é irresponsável, não sei. Eu digo, opa, irresponsável eu não sou. Responsável somos todos nós. Assim, na cara de pau para ele, mas com medo, porque o cara podia dali mandar eu embora para o Chilindró, né, cara? Porque o cara, comandante da Guarda Territorial, eu só sei que eu enfrentei a fera legal para Bebel. Agora, qual era a minha desculpa e qual era a minha... Os meus atenuantes eram esses, que ele foi para cima de mim dentro da minha casa. Eu estou lá dentro da difusora fazendo a minha resenha numa boa, e o cara chega brutalmente querendo me ofender, querendo me sacanear. Essa aqui é a grande verdade. Então, cara, eu guardei aquilo ali com todo carinho. Mas Walter, ele fez isso não foi só contigo, não. Anos depois ele fez com o Ribamar na Rádio Caiani. Que bom que foi só comigo. A gente sabe da situação. Ele era muito grosso, viu, Vanderlei? Você imagina um cara grosso. E o cara era comandante da polícia de Rondônia. E mexia com futebol. Ele era o dono, praticamente, do Flamengo, do Clube de Regatas Flamengo aqui de Rondônia. Então, ele se falasse mal do time dele, compadre, vou te falar uma coisa, não era fácil, não. E depois tem outra. O Flamengo, na época, tinha no clube do Flamengo, a melhor boate que tinha era no Flamengo. E ele ficava na porta lá mesmo assim, ó. Aí todo mundo ia no Flamengo, a gente jovem naquela época tinha que ir no Flamengo para se divertir. Aí chegava lá, dava de cara com o seu Dudu na porta, né? Aquele seu Dudu na porta. Se você tivesse falado mal do time dele, tu não entrava, né? Ô, Walter,
Mas tira uma dúvida Não, minha. meu. Vamos lá, Walter Isso. Santos jogava no final de semana, aí, pô, não ia tão bem assim, vai, uma nota 6 na avaliação da imprensa. No outro dia, você dava uma elevada no nível da atuação do Walter Santos. Você legislava em causa própria ali no outro dia ou não? Não dava, né, Vanderlei? Aí não dava para fazer isso, não, cara. A gente tinha que ter. Assim, ó, eu carreguei muito comigo um pouco de justiça, um pouco de honestidade. Eu sei que, né, a gente não tem um total de jeito nenhum, é impossível cada um de nós ter isso. Mas, cara, eu sempre primei pela imparcialidade, sabe? Então, até hoje. Tu é o quê? Botafogo? É, Vanderlei? Não me lembro se Eu? você é Botafogo. Não, eu sou Sim, Santos, pô. Santos. é Santos, né? O Dalma é Botafogo. Mas se o Botafogo ganhar lá fora, o Botafogo ganhar um campeonato, ganhar um troféu, a primeira coisa que eu boto no meu programa quando eu entro no rádio é o teu hino, é o hino do Sim, teu time. sim. Até hoje eu carrego essa imparcialidade comigo. Então, o que eu podia fazer comigo, em termos de jogar bem hoje, amanhã enaltecer que eu joguei, não dava para fazer isso, não. Não dava, não, porque a gente carregava um pouco de critério na vida, como carregou até hoje, graças Que a legal, Deus. muito bom, muito bom. Pergunta, João Dalma? Fique à vontade. Bom, não, isso que ele está falando aí, ainda nessa esteira aí, nós sempre tivemos a ética, né? A história da ética. E que o que realmente que a gente percebe hoje, Walter, é que, infelizmente, com o advento da internet, que todo mundo se acha no direito de ser um locutor esportivo, ser um repórter esportivo, e com essa também, com a situação da lei, eu estava conversando com o Vanderlei esses dias, e com a situação da lei que hoje dá direito ao clube a ser o dono da transmissão, no caso, ele é que determina quem pode, quem não pode transmitir seus jogos, e às vezes coloca a sua própria equipe, a própria equipe do clube, para transmitir o seu jogo. O que eu acho isso um absurdo. Porque hoje você vai assistir uma transmissão dessa, você vê simplesmente um torcedor falando do clube dele. Né? Então o cara torce mais do que fala a realidade do que está acontecendo, né, Walter? Então eu acho que ficou muito diferente. Né? Eu falei para o Vanderlei, eu não consigo ouvir, porque a gente sempre prezou por exemplo, eu era ferroviário doente, mas quando o ferroviário jogava contra o Moto, eu era mais crítico do ferroviário do que torcedor. Ou seja, eu queria eu criticava o ferroviário porque não estava jogando bem. Entendeu? Não é verdade? Hoje não. Hoje o cara simplesmente, descaradamente, ele sacaneia o outro time, o adversário. Eu entendi e faço uma. E quero te. Oi? Acho que o Walter saiu. Quero fazer uma paradinha contigo aí para falar o seguinte: você sabe que da ética desportiva, eu também talvez tivesse um pouquinho de culpa. Mas eu aprendi muito depois que eu participei como presidente da Arlé, da nossa associação, e passei esses 10, 15 anos lá na Arlé, indo para os congressos. A gente trabalhava muito em cima da ética esportiva, muito em cima da ética social. A gente devia se prezar. Hoje, cara, tu vê aquele rapaz lá da rádio, qual é a rádio? CBN, aquela que está ligada na Globo. Pô, aquele cara dá gosto a gente assistir, ouvir ele transmitir o jogo de futebol do Flamengo, porque é Flamengo do meu coração, Flamengo do morro, Flamengo que venceu e é o grande campeão. Quer dizer, isso não existia no nosso tempo, Vanderlei, mas não existia mesmo. Então, cara, eu era moto, não era ferroviário, sei lá, mas a gente se trazia para nós esse desejo de ser sem dar demonstração tão grande assim. Hoje não, hoje é aberto. Corinthians, Corinthians, o Neto é demitido por causa do Corinthians, cara, em certas situações aí. Ele é afastado de certas coisas por causa disso. Você sabe perfeitamente disso. Mas, Walter, deixa eu voltar um pouquinho aqui, voltar no foco aqui, que é você. Eu queria que você falasse do teu íntimo, qual que você classifica assim como o seu melhor momento como jogador e o seu melhor momento com a latinha na mão? Com a latinha e como jogador. Como jogador, vamos começar como jogador. Qual foi o seu melhor momento?
Jogador como, meu melhor como jogador aconteceu da seguinte maneira. Eu era um garotão, 20 anos de idade, 21. Aos 22 eu consegui casar, certo? Então, até os 21, quando eu não era casado, eu era uma coisa. Depois que eu passei a me casar, tive a responsabilidade de família, pelo menos da minha esposa, e os filhos que nasceram rapidamente. Os filhos nasceram rapidamente. O que acontece? Eu passei a ser um outro Walter Santos. Eu acho que me estabilizei mais das noites, me estabilizei mais das coisas e comecei a subir de produção no futebol. Entre 22 e 27 anos, foi o auge da minha carreira, cara. Porque, exatamente, fui bicampeão pelo Ferroviário, tá? 61, 62, 62, 63. Depois peguei o moto, aí vim 65, 66, 67, tricampeão, 69, 70, 68, 69, bicampeão. Aí 71, 72, 73, tricampeão pelo moto. Quer dizer, houve uma melhora estúpida minha em termos de acomodação para poder ser melhor. Para poder Sim. ser melhor. Eu nunca fui aquele cara desgastado, principalmente porque Deus me deu esse benefício. Ele não deixou eu beber nem fumar durante toda a minha vida. Isso aí já, para atleta, vocês sabem perfeitamente que é um desígnio mesmo que Deus dá para essa pessoa. Porque só em tu não beber e fumar e ser... Pô, eu vim ficar doente agora aos 78 anos de idade, cara, pensando que era um super-homem. Hoje eu estou com 82, começou tudo em 78, porque eu era um cara que me tratava, eu era um cara que me cuidava, mas cuidava mesmo, queria ser o bom. Como, por exemplo, consegui em muitas partidas jogando com futebol amador do meu estado, que nunca vai se comparar com o profissional, que nunca vai se comparar com o nosso profissional. Sempre o amador vai estar na frente, porque eram grandes craques que jogavam no futebol rondoniense. Pois não, Dalton? Entendi. Agora, com respeito à Latina, deixa eu completar aí, Dalton. Deixa eu terminar. Deixa eu completar a pergunta do Vanderlei. Então, como jogador, está aí um respaldozinho, uma demonstração. Agora, como com a latinha na mão, eu acho que eu me fiz, na proporção que o tempo passou. Quando nós viajamos em 73, eu, o Ribamar, o Dalmo parece que foi também, para a decisão do Campeonato Brasileiro de Futebol, Palmeiras e São Paulo dentro do Morumbi. Nossa, bicho, eu fiquei entusiasmado com tudo aquilo. Eu peguei um tempo, o Ribamar pegou outro. Eu acho que ele pegou o primeiro, eu peguei o segundo. Foi isso mesmo. Cara, e quando eu peguei naquela latinha para transmitir o jogo de profissional dentro do Morumbi, que eu ainda não tinha saído para canto nenhum assim, sabe? Foi o Morumbi, a primeira casa que eu fui, em 73, mano. Tá lá atrás, né? Tá longe para Bebel. Então, cara, eu me senti um outro gigante. Eu me senti um Valdir Amaral, eu me senti um Jorge Cury, eu me senti o quê? Um José Carlos Araújo, pelas quebradas da direita. Então, cara, tudo isso aí. Foi nessa partida que eu me lembro que eu acho que eu subi tanto de produção e eu fui elogiado quando cheguei em Porto Velho. Dalmo me elogiou. Todo mundo disse, porra, que transmissão em volta. Eu digo, pois é, cara. Quando aparecem as oportunidades, a gente não pode deixar fugir. Legal. Nesse jogo, Walter, eu não fui, eu fiquei na retaguarda. Eu estava no estúdio. Eu estava no estúdio. 0-0, o Palmeiras tricampeão. E não só, Walter. A transmissão foi não só excelente por parte de vocês, nós também, né, aqui na retaguarda. Eu lembro que você falou isso. Eu estava na retaguarda, mas assim, porque foi um pioneirismo fora do comum, né, Walter? Nunca uma emissora assim tinha feito uma transmissão via Embratel, né? Não existia a comunicação, né? Até então nós tínhamos aqui, tivemos aqui um cidadão chamado, não lembro, agora não recordo o nome dele, que enganou todo mundo aí, disse que ia fazer uma transmissão via Radional. Lembra que era Radional que fazia transmissão? Valdelino Rio de Janeiro, transmitiu o jogo do modo. Valdelino Teles. Valdelino Teles. Isso. Valdivino Teles. Isso mesmo. Bom locutor. Agora só que ele era meio embrulhado. Ele pegou o patrocínio de todo... Ele pegou o patrocínio de todo mundo aqui, aí disse que para transmitir o jogo do Moto lá contra a eliminatória. Você estava até jogando, você fez um gol, depois ele quer falar sobre isso, né? Ele foi lá para transmitir pela Radional, mas não conseguiu. Aí o que ele conseguiu foi gravar o jogo
E quando ele chegou aqui em Porto Velho, ele jogou no programa da Pérez. Exatamente. Até então, a gente, então, essa transmissão que vocês fizeram, depois nós fizemos outras N transmissões, né? Do Rio, de São Paulo. Você foi para o Brasil inteiro transmitindo jogos de futebol, e isso foi bacana. Mas uma coisa que como jogador, que ficou assim, eu não sei o porquê, que você não foi com o Bahia. O Bahia esteve aqui, fazendo uma excursão na Amazônia, jogando em Porto Velho, se encantou com o teu futebol, te levou para o resto da excursão, Acre, Amazonas, e queria te levar para Salvador e você não foi. Aí, o porquê que você não foi, Val? Histórias, Dalma. A gente conta, se você quiser, a gente toma. Bahia, estava na minha casa, eu morava ali na Guanabara, aquele 2 pisos. E já era noitinha quando chegou lá Pinguela e toda a diretoria da Bahia, mais acompanhado do Edmundo, que era presidente da Federação de Futebol. Ele estava dando aquele, reforço para me poder dizer, está tudo sob controle. O presidente da Federação de Futebol do Estado de Rondônia presente, eu teria que dizer sim. E os caras me convidaram. Aí só que eu tinha um irmão mais velho chamado Chico, graças a Deus, e disse, olha, eu só posso dar essa posição amanhã. E realmente, quando eu conversei com o Chico me deixou à vontade. Perguntou se a minha família me proibiu, eu digo, acho que não. Mas, na realidade, não houve nenhum desperdício assim, de contrariedade. Eu fui com o Bahia para Rio Branco. Exatamente no lugar do Ivan Carioca, quarto zagueiro, bom de bola para Bebel, que eu já tinha jogado com ele aqui contra o Ferroviário. Parei a defesa do Bahia naquelas alturas. Aí, lá vai o Migabato, tu te falou isso naquela hora aí da ética, né, Vanderlei? Então, eu dei uma paradinha na ofensiva do Bahia. Não, mas foi verdade, foi verdade. A não ser a minha pessoa, né? A minha pessoa, e foram me buscar no apartamento onde eu morava, na Guanabara. Aí eu falei, tudo bem, arrumei a mala e fui embora. Cheguei lá em Rio Branco, fiz 5 partidas, cara. Cada partidaço, graças a Deus. Zagueiro central era o Henricão, do Bahia, sobrava para o Jangito de montanha, eu chegava por trás na quarta zaga, dominando tudo. Os caras do Rio Branco, pensando que eu ia com o Bahia, me abraçavam, porque já me conhecia a moçada lá, né? Aí eu pensei que ia também. Só que o Bahia foi fazer mais 4 partidas em Manaus, e quando me chamou, teve um problema de família. Disse, porra, eu estava exatamente com a filha mais velha, ia nascer a segunda, se eu não estou enganado, era isso mesmo, a Ana Cristina. E então, cara, eu resolvi ficar. Mas ainda fiz 11 partidas aqui, jogando em Porto Velho e jogando no Acre. Jogamos tanta partida que vou te contar. Saí com 180 mil cruzeiros no bolso, pinguelo louco, babá, dizia, porra velha, ele me chamava de porra velha. Porra velha, vamos embora, rapaz. No mínimo, tu volta numa boa. Os caras pagam tua passagem e exatamente tu nem te embora se não der certo, mas não vai dar errado. Mas o problema é a família, Dalma. Infelizmente, eu era para ter jogado mais 5 partidas em Manaus, aí eu ia me consagrar, porque Manaus está lá meu irmão, todo mundo. Né? E lembrando, eu não fui por causa disso mesmo. E lembrando, né, Vanderlei? Vanderlei, você tem uma ideia, Vanderlei? O Bahia, naquela época, simplesmente tinha sido campeão brasileiro. Em cima do Santos. Em cima do Santos. Exato. Um pouco antes ele tinha ganho o Campeonato Brasileiro. O Bahia era um bicho-papão. Pegava os times do Rio, Santos, do Rio, São Paulo, metia peia mesmo. Não tinha boca, não. Era um timaço. Time do Primeiro Bahia. Campeão brasileiro, né? Primeiro campeão brasileiro é o Bahia. E esse cara simplesmente encantou a diretoria do Bahia. Verdade. Ô, Valtinho, me diga uma coisa. Não. Eu às vezes, né? Eu não joguei profissionalmente, mas eu lembro ainda de alguns jogos, de brincadeira, assim e tal. Às vezes eu tenho uns devaneios assim, eu me pego lembrando daquele lance que eu poderia ter feito tal coisa, teria feito um gol, a gente teria ganho a partida e tal e tal. E você, como jogador, assim, de vez em quando você tá assim parado, assim, tomou aquele cafezinho e tá relaxado, assim, te vem algum lance assim na cabeça que você fala, putz, se eu tivesse tomado outra decisão, o resultado teria sido outro, ou enfim, tem algum lance assim que de vez em quando você lembra, assim, de alguma partida específica? Olha, Vanderlei, isso é fácil de responder, porque não foi só um, não, foi vários. Foi vários, né? É verdade. Pô, eu já esperava pela resposta. Eu não fiz, não saiu nada. Quer dizer, é uma situação
que a gente tem que segurar na vida da gente, principalmente quando jogou os grandes clássicos. Os grandes clássicos qual era? Ferroviário Moto, Ferroviário Flamengo, Moto, Ferroviário, Moto, Flamengo. Então, eu tive nos dois, né? Tive principalmente 6 anos, 7 anos quase no Ferroviário e tive 10 no Moto. E aí, cara, muitas vezes vem a lembrança de que eu poderia ter feito assim e fiz assado. E uma das que eu posso mais esclarecer aqui nesse momento contigo, já que está me pedindo, foi quando eu peguei uma bola pela ponta direita, consegui, olha, eu estava na ponta direita, hein, cara, eu era meio polivalente mesmo no futebol, viu? Eu tinha deixado a quarta zaga, estava pela ponta direita, aí saí, cara, porque eu jogava um pouco, eu jogava mais futebol de salão do que futebol. Aí naquela ginga do corpo, que é a malandragem do jogador brasileiro, sai para a direita, entra para a esquerda, sai da esquerda, entra para a direita, eu fui passando, fazendo cobrinha. E quando chega na grande área, já em condições de bater, porque eu batia forte na bola, o que eu fiz? Eu voltei, cara. Eu voltei para o meu amigo, exatamente o Manuel, se eu não estou enganado, que ele estava na moto com a gente, e ele erra, cara, uma bola assim dada na bandeja. E esse erro causou exatamente a nossa derrota. Causou a nossa derrota, que nós perdemos de 1-0. Era o São Domingo o adversário. E perdemos por 1-0, porque eu não tive coragem de bater para gol aquela bola. Quer dizer, era 1-0 para nós, os caras murchavam, nosso time era superior, e a gente ia ser o quê? Tetra, campeão, qualquer coisa parecida. Mas tem esses lances todos na vida. Várias vezes. Agora, Walter Santos, uma pergunta que eu gostaria de ter. Eu sempre tive vontade de fazer. Como é que tu te sentiu sendo ídolo das duas maiores torcidas do futebol rondoniense na era do amador, semiprofissional, porque não era amador, era semiprofissional? Como é que tu te sentiste como ídolo dessas duas torcidas? E acima de tudo, você foi talvez o único jogador que eu vi trocar de time, sair de uma grande torcida, ir para outra grande torcida e não ser hostilizado. Você foi unanimidade das duas torcidas. Como é que tu te sente assim, Paulo? Muito bem, Dal, muito bem. Eu fui hostilizado por uma pessoa. A torcida não me hostilizou, mas uma pessoa chamada capitão, hoje, tenente-coronel Ferro, aposentado, me hostilizou dentro de campo. Eu saía do meu velho no moto, quando ele me viu no moto, eu acho que eu tomei o lugar dele. Ele é testemunha ao vivo ainda, que ele está vivo. Então, quando ele era quarto zagueiro, eu mandei, mas tu é quarto zagueiro, não vai lá para a lateral jogar, porque aquela quarta zaga é Então, cara, eu senti o drama da alma. Esse cara aí, pô, vem lá de Ferroviário, ele não gosta do moto, não sei o quê. Tu sabe como é aquele pessoal mais austero, né, nas suas posições, aquela impetuosidade toda. Ele sempre foi na linha do seu Dudu, né? Isso, mas o Inverno tem alguma coisa parecida. Mas hoje ele me ama, manda recado. Ele é gente boa. Ele será um dos nossos. Walter, ele será um dos nossos entrevistados. Eu vou procurá-lo. Isso. Pois é, Dalma. Então, é esse detalhe. Eu não fui torcida, mas foi um colega de jogo. Foi um colega de jogo que, naquelas alturas, era o Ferro, o quarto zagueiro. Ele teve que sair para a lateral esquerda se quisesse ocupar exatamente a representação do Motoclube quando eu entrei em 66, 67 para o Motoclube. E nessa situação a gente cria essa hostilidade, mas eu não criei por parte da torcida, eu criei por parte de um amigo só, hoje é meu amigão, graças a Deus, abraço ele, beijo ele, ele me beija, aquela coisa toda, porque a gente se respeita, acima de tudo se respeita. Ele é um tenente-coronel não, coronel formado, aposentado, e eu também já estou aposentado, é claro, né? Tanto do futebol como de tudo que a gente pensa na vida, mas eu não largo o meu microfone. Mas é essa a situação. Dalmo, e quem está assistindo aqui essa entrevista aqui com o Walter Santos Barbosa, esse cara, o Walter Santos, eu não sei se é impressão minha, o João Dalmo pode confirmar. O Walter Santos, ele circula em todos os ambientes, em todas as classes sociais, em todas as categorias, em todos os esportes, ele circula. Ele estava com um árbitro. Ele acabava no outro dia, ele estava com o pessoal, era Araf ainda, hein? Quando era Araf, ele estava lá com o pessoal da Araf, junto com o Becão. É o que você falou, ele tinha o respeito de todo mundo, não só das torcidas. Para onde o Walter ia com rádio, TV, não sei o quê, e eu saio, os caras conhecem o Walter Santos, é um negócio assim fora de série.
pessoa muito boa de se lidar, o Walter Santos, né? E isso não deve ser fácil, né, Walter? Porque às vezes você tem que dar uma de surdo e de mudo, né, para conviver com todo mundo, né? Sim. Acima de tudo, trazendo um pouco de quê? Da honestidade, acima de quê? Aquela ética desportiva ou esportiva, como você queira. Mas, cara, eu vou aproveitar para dar uma resposta não minha, mas para eu ouvir com meus ouvidos, ouvir com meus próprios ouvidos, o cara dizer assim, numa entrevista, ou na tua Bandeirante, aí que tu andasse pela Bandeirante há muito tempo, e outra rádio, não sei se era Jovem Pan, um Rivelino, cara, um Rivelino falar de mim. Aí eu vou te contar, me deu, arrepiou, porque ele conversou, tá, foi para Porto Velho, foi, taça, aquele 2014, quando a taça Júlio Rimet rodou o Brasil. Sim, eu fui o representante da Confederação Brasileira de Futebol, através da federação, para representar e estar ao lado do Rivelino, que estava trazendo esse troféu para todos nós vermos, certo? Então, numa dessas rádios, sei lá por qual motivo eu estava escutando, porque a gente sempre escuta, né, cara? A gente que é rádio, é viciado. Aí ele estava falando exatamente isso. Não vai pensar que o cobrão era eu, não. Lá tinha um cobrão, um cara chamado Walter Santos, quer dizer, ele debochou um pouquinho, né? Mas, de qualquer maneira, a patada atômica do futebol brasileiro, ele debochou um pouquinho. Lá tem um cara com o nome de Walter Santos, que é o cara, meu irmão. Eu vi ele falando isso numa entrevista. Né? Que legal, que legal. E o Garrincha também, né? E o Garrincha. 3-0, vai entregar o troféu para a gente aqui de tricampeão. O jogo não pôde ser no estádio, que estava em reforma. Aí viemos aqui ao largo da Avenida Presidente Dutra, com a Carlos Gomes e mais a Gonçalves Dias, em plena 17ª Brigada, cara, com aqueles arvoredos maravilhosos, os caras subindo. 10 mil pessoas, cara, para assistir o Garrincha jogar Ferroviário e Moto. O que aconteceu? O Ferroviário dia inspirado, 3-0 no primeiro tempo. O Garrincha ainda ganhou R$5.000. Então ele tinha que jogar um tempo no Moto e um tempo no Ferroviário, porque foram os dois que colaboraram para trazê-lo, certo? Com passagem e tudo paga. Aí, cara, o Ferroviário acabou com o Moto nesse jogo no primeiro tempo, 3-0. Aí, cara, lá veio uns caras de lá com a camisa do Ferroviário entregar pro Garrincha. Ele disse, eu daqui não saio, não. Eu daqui não saio, não. Vou ficar aqui. Vou ficar aqui nesses 3-0. Sabe o que aconteceu, Vanderlei? Sabe o que aconteceu? Não, tu sabes, né? 3-3, cara. Conseguimos rodar o jogo. E no último escanteio ele foi bater, tá aí o Walter Santos de cabeça lá dentro. 3-3, quer dizer... Ele salvou a pátria, né, com aquele instinto dele de querer jogar e da continuação no Moto, e a gente acabou se saindo, não perdendo. Era mais nós, né, porque a gente estava recebendo o título de bicampeão. Eu estava como repórter, né, da rádio, da Caiari, eu tenho, inclusive, uma foto com ele, entrevistando ele, né, no meio do gramado. O que me chamou a atenção no Garrincha, Walter, eu não sei se você também, é que o cruzamento dele não era um cruzamento, era um passe. Ele tinha um poder de colocar a bola onde o companheiro dele estava dentro da grande área. Era impressionante. Toda vez que ele cruzava a bola, ele não cruzava a esmo. Ele não dá para fazer cruzamento de qualquer maneira. Né? Por isso ele driblava. Verdade. Por isso ele driblava para limpar a jogada e bater. E ele batia com uma precisão tão forte que ele jogava na cabeça É impressionante. Que legal. Quantas histórias, hein, cara? Vai nos lembrar, sabe quem? Um mais recente, Jorginho também, do Flamengo, né, cara? Porque, pô, Jorginho. Vai aparecer outro cruzador de bola na linha de fundo igual o Jorginho, não. Só o mesmo. É verdade. Walter, conta um pouco para os nossos telespectadores, amigos, internautas e tal, do que nós passamos fazendo rádio, né? Numa rádio, uma emissora só tinha ela, que era a Caiari, né? Administrada até hoje pela Prelazia, né? E você lembra daquela passagem, Walter, que nós tínhamos um administrador da rádio, irmão Balduino, e que a dificuldade era muito grande para a gente manter o horário esportivo, viu, Vanderlei? Então a gente comprava o horário.
Não fala de E aí chegou um dificuldade. momento que não tinha mais patrocinador, rapaz, a gente não conseguia dinheiro para pagar a rádio. Aí chegamos para negociar com o irmão Balduino, eu, Walter Santos, Ribamar. Aí o irmão Balduino falou assim, gente, como não tem dinheiro para pagar o horário, porque vocês querem muita coisa. Vocês querem transmitir todo o jogo de futebol. São 2 horas de transmissão. Quando o povo só quer saber do resultado, por que não compra só os últimos minutos? Tá virando João Batista, então. Meu Deus do céu! Chama o Piguelite. Chama o Piguelite, que Deus o tenha. Aí eu olhei pro Ribamar, pro Walter, o Walter olhou pra mim. Mas, irmão, não tem sentido. Não tem. O povo só quer saber do resultado do jogo. Então transmite só os últimos minutos. Fica mais barato. Fica mais barato. Muito bom. Mas, ó, aproveitar que o João Dalmo mexeu nisso aí. Aproveitar que o João Dalmo mexeu nisso aí e o Walter lembrou de um cara que era muito gente boa, que era o seu Fernando José, o Piguelite. Eu lembro que o Piguelite, ele contava uma passagem do Walter, que o Walter vai contar. Diz que o Walter estava narrando uma partida de vôlei lá no Flamengo, e a filha dele estava jogando, né? O Walter tá rindo porque ele sabe quem é. E o neto do Walter querendo dinheiro para comprar uma pipoca, né? Conta como é que foi, Walter, para nós essa história aí, vai. Com todo prazer. Tem 2 lances desse Piguelite que eu não vou esquecer nunca, viu, Wanderlei? Nem Dalmo. O Dalmo talvez não saiba um. Esse do Flamengo, com a Vanginha, aconteceu realmente. Aconteceu porque foi uma realidade. Agora, o do Agdo Melo no Parque Amazonense, vocês também não sabem. E ele entrou num picadeiro, num dia dos meus 50 anos de idade, que eu fiz lá no Grilão, no meu clube, certo? O Dalmo conhece. Galera Claro, joguei muita bola lá. E quando chegou a hora dele... Exatamente. Quando chegou a hora, porque eu chamei toda a imprensa para ir aos 50 anos de idade, né? Para me brincar, jogar a imprensa contra adversários, etc. E quando chegou a hora nesse picadeiro, depois eu conto da Vanginha, o que ele fez? Aí, agora vamos falar do nosso amigo. Ele começou contando essa história rapidamente. Eu, no Parque Amazonense, para transmitir a seleção, certo? Amazonas e... Era nós e Amazonas, ou Amazonas e Rondônia. Eu sei que eu estava lá em cima e perturbado. E o Agdo Melo aperreado por aqui para passar para dentro de campo, porque as mangueiras estavam na época de manga. E caíam assim, estupidamente, estava chovendo. Aí, cara, eu disse, João Dalmo de novo? Agdo Melo, vamos lá, cara, porque está quase na hora de começar o jogo. Não, peraí que está faltando pouca coisa aqui para me dar passagem por aqui. Esse é o Piguelite no picadeiro, hein, do Grilão falando. Aí, cara, em determinados momentos, poxa, o Agdo Melo, eu vou entrar no jogo porque não está dando, eu estou precisando dos 2 clubes, dos 2 times, etc. Aí disse, não, agora que complicou mesmo, Walter, porque caiu uma manga na minha cabeça, rapaz. O Grilão veio abaixo, que acabou de cair uma manga na minha cabeça. Olha o que o Agdo falou. Ele inventando. O Fernando José. E o da neném e o da minha filha foi o seguinte: as 2 maiores rivais do voleibol rondoniense era exatamente Barão de Solimões e Auxiliadora, jogos escolares rondonienses. Joia. O Helena cansa de rir, né? Aí, cara, eu lá, atenção, toma uma cafeína, fala o saque tênis, joga na frente, não tem defesa a ponto. Ela entrou com 13-2 pro Barão e saiu com 15-13. Para acreditar é difícil. Mas foi a verdade. Só que quando terminou esses 15-13, o jogo era de 15, né? As partidas, os 7 eram de 15, aí 15-13, e ela no saque, não saiu do saque, cara. Impressionante. O que acontece? Acontece que naquela emoção toda ela sai no pique. Nós tínhamos assim, uma arquibancadazinha lá em cima, que é onde a gente transmitia os jogos. Aí ela subiu as escadarias, papai, me dê dinheiro para tomar refresco, tá, pai, isso, aquilo. Daí eu vou, puxo, 10 pau, toma, gasta 5, mas traz o troco. Isso não há, meu irmão. O microfone na mão.
Ai, meu Deus. Toma 10, gasta 5 e traz. Mas traz outro. Todo mundo que não decorasse isso, cara. Meu Deus do céu. Mas O o interessante era o Pinguelite contando, né? Ele Fernandes, tentava né? o Maracá, que era. Nossa, isso aí não tinha quem ficasse sério. Mas, já que estamos falando de voleibol, Walter Santos, eu queria que você falasse para a gente como é que foi para você fundar a Federação de Voleibol do Estado de Rondônia. Como é que foi essa história da Federação de Vôlei? Para quem não sabe, o vôlei de Rondônia era um dos piores vôleis do Brasil. E com a sua gestão, nós chegamos à primeira divisão do vôlei brasileiro. Como é que foi Muito isso? bem, Conta um pouco. Muito bem. É uma história mesmo. Inclusive, nós somos o precursor, vamos dizer assim, ou até o majoritário, de todas as outras federações que nasceram. Porque nós tivemos coragem. Reunimos um grupo forte, na qual o comandante maior era o Chiquelito, né, porque já era um secretário de administração do Estado, mas acompanhou ele Walter, Lúcio, Alcimar, uma porrada de gente aí, o Vestre Johnson, uns amigos de força dentro da vida do desporto rondoniense. Inclusive os professores de educação física que já tinham chegado de Rio Grande do Sul, como é o caso do Danilo, é o caso do Mâncio, também se agregaram a nós, o próprio Ricardo. E a gente, então, fizemos e fundamos essa federação. Ele largou no primeiro ano e eu tive que continuar. Botei a pasta debaixo do braço e era Rio de Janeiro, porque ele me dava a passagem. Indo e voltando, até que eu consegui, cara, trazer os estatutos todos bonitinhos, copiar o melhor estatuto que tinha dentro da Confederação Brasileira de Voleibol, trouxemos para nós, e daí para frente a gente mandou brasa, vamos dizer que é a palavra bem esportiva, e durante 10 anos, nós fomos presidente da Federação de Voleibol, com uma série de títulos conquistados, inclusive com você dizendo que já disse aí, passando de uma divisão muito baixa, que era a terceira categoria, até para a divisão especial no Infanto Juvenil. Tempo de Gonzaga, de Vanderlan, tempo de Lobão, Manuel, tudo garotão bom de bola. E com a chegada do Gil, principalmente, que deu aquela força legal para a gente, certo? Gilmar Pinheiro, né? Eu não esquecia, Dalmo, de levar a maletinha atrás das costas, cara. Para onde eu ia, eu levava. De lá só fazia trinque. Tá me ouvindo? Tá. É como se nós estivéssemos no início do programa. Se tá me ouvindo, eu vou mandar para dentro aí. E de lá para cá, lá de São Luís do Maranhão, lá de Espírito Santo, lá de Santa Catarina, tudo isso aí eu transmiti voleibol. Com muita grandeza, porque eu não largava a minha caixinha, que era pequenininha, que vocês também. A minha era da rádio, é claro. E onde eu chegava, mandava brasa no voleibol. E nós subimos tanto de produção que até hoje eu lamento que o esporte especializado tenha caído tanto que não tem uma correspondência desses presidentes que não têm coragem de formar uma comissão para brigar pelo esporte especializado. O Walter Vanderlei era tão apaixonado pelo esporte especializado que ele chamava esporte, sempre chamou esporte especializado. O esporte especializado que ele chama é o voleibol, o futsal, o basquete, o handebol, isso é o esporte especializado. E que nós criamos, dentro da nossa resenha esportiva, né, Walter, um espaço do qual ele tomou conta desse espaço, falando só do esporte especializado. Então, na nossa resenha, nós falávamos do futebol, eu, o Ribamar, Miguel, aquele pessoal, aí chegava na hora e eu anunciava assim, e agora vem aí Walter Santos com o noticiário do esporte especializado, que era exatamente o voleibol. Verdade. E outra coisa, Walter. E outra coisa, Walter. O vôlei também deve muito a um cidadão chamado Gilmar Pinheiro, né? Vocês fizeram as escolinhas, né? Iniciaram com as crianças. Por isso que o voleibol de Rondônia chegou ao nível que chegou, né? Gilmar. Rapaz, assim, Dalmo, olha. Primeiramente, eu vou te dar uma explicação sobre a parte mais importante de tudo isso. Pela subida do vôlei, disciplina.
disciplina. E nós tínhamos um técnico capaz de ser disciplinador. Chamava-se Gilmar Pinheiro. Ele apareceu aqui e, inclusive, agora, ultimamente, tu tá sabendo que ele fez um livro, né? Ele executou um livro. Somos Todos Vencedores, quinto set, Somos Todos Vencedores. Um livro maravilhoso. Ele conta muito a história dele, mas conta todas as passagens dele pelo voleibol. Foi muito aplaudido, vendeu bastante aqui em Porto Velho. Ele já veio aí capengando para cá, mas tudo deu certo. Mas a gente deve muito ao Gilmar Pinheiro em termos de voleibol progresso, em termos de voleibol ascendência, em termos de voleibol. Estou precisando disso e o Walter Santos correr atrás para não faltar, porque a gente sentia o drama do cara. O cara também vivia o voleibol. E então, dentro dessa condição, já que eu também vivia o esporte, André, e o Dalmo, eu tinha que fazer o que podia fazer e o que não podia fazer como presidente da Federação de Voleibol do Estado de Rondônia. Tu gosta mais do voleibol? Negativo, eu gosto mesmo do futebol. Mas acontece que eu estava com uma responsabilidade enorme nas costas, assumi uma responsabilidade enorme, que foi a Federação Rondoniense de Voleibol, quando nós crescemos estupidamente no voleibol. Ganhamos no Nordeste todo aí, trouxe um time campeão do Japão para cá. Esse negócio de eu não gosto do mas nós trouxemos um campeão japonês para vir jogar 4 partidas aqui contra o Atlético, contra o Bradesco, aqui dentro de Porto Velho, na inauguração do ginásio Cláudio Coutinho, que já tinha o Jorge Teixeira. É isso, cara. Walter! Walter, e com essa iniciativa do Walter, aí foi que nós chegamos a ter a fundação de outras federações especializadas. Olha só. No caso, basquetebol, e 2 federações que eu tive a oportunidade, uma de presidir, que foi a Federação de Ciclismo, fui presidente da Federação de Ciclismo, isso mesmo. E a outra que eu fui fundador, que sou fundador, né, ao lado do Miguel, do Horácio Guedes, do Bernardino, João Bernardino, que é a Federação Aquática de Rondônia. Mas tudo começou com o embrião do Walter Santos com a Federação de Vôlei. Mas o Walter, vocês estão falando aí, eu estou fazendo um comparativo. O Walter Santos, ele está para Rondônia, para o desporto em Rondônia, como o Luciano do Vale está para a abertura dos outros esportes nas transmissões esportivas. O Luciano do Vale foi o precursor disso aí, né? Isso. Muito embora eu tenha sido apelidado de Luciano do Vale. Vai arrepiar agora, Vanderlei. Mas poxa. Mas o Walter era considerado o Luciano do Vale de Rondônia. Sim, mas é. Deixa eu contar a minha história do Walter e do Luciano. Conte agora, por favor, agora. Agora, congresso, Luciano presente, Rio Grande do Sul. Aí ele aparece para dar umas explicações a respeito daquela divergência que sempre existiu e vai existir, não sei se parou, do atleta ser ex-atleta de futebol. E o jornalista Vanderlei, e o jornalista João Dalmo, e o jornalista Walter Santos não querer, porque os caras estavam entrosando, estavam introduzindo todo o seu potencial dentro dos comentários e deixando a gente de lado que não era chamado. E ele foi explicar por quê. Ora, se eu não chamar um Rivelino, se eu não chamar fulano, se eu não chamar Ciclano, a Globo chama quem? O Júnior, chama não sei mais quem, então você me perdoe, não tem outra saída. Vejam como a gente pode fazer para melhorar essa situação que a gente larga. Agora, eu não posso ficar atrás, porque se os caras chamam os melhores para comentar, eu também tenho que chamar os melhores para comentar na Bandeirantes, que era a rádio dele, né? Mas, cara, na brincadeira toda, eu tomei a ousadia de conhecê-la, a gente é muito enxerido para essa hora. Aliás, não sou só eu, é tu, é o Dalmo, é o Vanderlei, todos nós da comunicação somos assim. Se o cara não vem se apresentar para a gente vai lá. E eu estava querendo falar com ele, e fui. E na brincadeira disse: oi, Walter, tudo bem? Eu digo: tudo bem. Agora, Luciano, não tem uma brecha para mim aqui na Bandeirante, não, mesmo assim, rapaz, descaradamente. Mas só que não é pro futebol, não. Eu falei assim: eu não quero transmitir futebol, não. Eu quero transmitir as outras modalidades que você muito bem governa, que você muito bem comanda dentro da sua emissora. Então, eu já era metido a um polivalente, como me chama até hoje, polivalente da Rádio Esportiva Rondoniense. Voleibol, eu acho que eu transmitia muito bem. Eu acho que eu transmitia muito bem, até hoje, eu acho que eu transmito. Mas também eu transmiti o basquete, eu transmiti o futebol de salão. Foi no futebol de salão que eu aprendi a dar uma evolução maior na transmissão, porque tem que ser mais rápido.
Dá o Vanderlei dá uma atenção, ajeitou, bicou, golaço, e aí lá vai, né? A gente tem que ser mais rápido no futebol de salão. Verdade. E então, Mas cara, o que acontece? Aí ele disse, não, que é isso, moleque, não dá não. Aí deu uma risada e saiu de costa andando pro outro lado. Só que quando foi daqui a pouco, ele bateu na minha cabeça, Vanderlei, disse, olha, o que você falou é verdade? Pô, pura verdade, meu irmão. Eu já era casado, mas era louco, né? Era louco. Aí ele disse, pega um avião e me procura aqui na avião. Quer dizer, na Bandeirante, que ele não me deu a passagem, não me deu nada. Ele queria que eu pegasse o avião e procurasse ele na Bandeirante. Aí já ficou mais complicado. Passagem naquela altura, né? Pois é, cara. Você não tá parado com o Luciano. Ó, eu vou falar um negócio para você. A gente já tem uma hora que a gente está conversando aqui. Parece que a gente parou agora para conversar. Mas eu quero fazer uma homenagem. Não é homenagem, é um comentário, um reconhecimento. Que o Walter, depois que saiu do Cari de Rádio Transamérica, eu lembro que eu tinha um grande amigo, que era botafoguense, que era o Olavinho Ananias, que jogava, trabalhava na SEAD, CEPLAN, se eu não me engano, tal, e jogou no Moto, jogou nos times. O Walter lembra que ele disputava todos os campeonatos do Walter. Era o Master, Hipermaster, Submaster, não sei o que e tal. E o Walter teve as manhas, dele conseguia segurar a audiência dessa galera, dos Master todos. Você chegava no estádio, você ouvia assim, às vezes ia ver treino lá, tava lá aquela galera do estádio, lá os caras do futebol. Mas você não viu no programa do Walter Santos? Ele falou do Master, não sei o quê, lá no Areal, lá não sei da onde, não sei o que era mais, do campeonato disso, do Master do Areal, do Master do tênis, do Master. O Valtinho falou no programa. Rapaz, era assim, todo mundo ligado e acompanhando o que o Walter Santos falava, e era lei, né, cara? Walter Santos falando ali. Então você foi como é que é? Um empreendedor dessa área, né? De fazer campeonato, levar o lazer para o pessoal de terceira idade, o pessoal que está mais avançado, mas que gostava de fazer. Né? Quantos e quantos aí não voltaram a jogar a bolinha porque você organizava o campeonato do Valtinho e tal. E eu lembro que uma passagem que eu fui uma vez o João Dalmo na TV, quando o João Dalmo. Você que deu oportunidade para o João Dalmo que deu a primeira oportunidade para mim na televisão. E eu trabalhando com o João Dalmo no Esporte Total lá, era o repórter, e o João Dalmo falou assim: vai lá cobrir o campeonato do Walter Santos à noite, lá no estádio Luiz Ferreira. Eu falei, tá bom. E aí eu vou lá, eu tinha eu tô tentando lembrar o nome do cinegrafista, Iosef, era o nome do cinegrafista. E nós chegamos lá no estádio, o Valtinho lá naquela correria, pega documento de um, documento de outro, recebe dali, cartão amarelo, paga daqui, juntando para pagar os árbitros, aquela correria, né? Parecia trocador de ônibus, o dinheirinho. Não queira ser coordenador, não, que é isso mesmo. Mas não era? Eu lembro, pô, a correria que era. Verdade. E aí, aquela correria, e começa o jogo. E a gente lá, né? E eu falando pro cara, filma lá, não sei o quê. Eu não lembro quem que era o árbitro. Eu sei que aconteceu um lance lá, algum jogador ficou muito pé da vida, o árbitro pegou e expulsou. No que o árbitro expulsou, né? Ele vai, rapaz, de costa assim, mas dá-lhe um supapo na orelha do árbitro, e o árbitro voou apito, voou cartão, de tudo, não sei o que. E o que o árbitro fez na hora? Não tinha policiamento, porque era tudo entre amigos, não sei o que. O árbitro juntou o cara assim pelo pescoço aqui, ele quis sair, ele pegou e mordeu o nariz do cara, rapaz. O Walter vai lembrar disso. Ele mordeu o nariz do cara, que ficou um negócio assim, ó. Rapaz, eu fiquei vendo aquilo e acompanhando. E só o cinegrafista lá, só anotando. E eu só anotando. Falei, nossa. Aí eu falei com o João Dalmo. Falei, João Dalmo, você não sabe o que aconteceu. Aí o João Dalmo, o quê, né? Aí eu contei a história. Falei, nossa, isso aqui vão mandar para São Paulo. Isso é matéria nacional e não sei o que e tal. A hora que eu peguei uma fita para ver, o cinegrafista não filmou nada da confusão. Falei, ué, você não filmou, cara? Não, eu tava vendo a briga. Ele desligou a máquina. Maravilha, cara. Não é possível a coisa dessa. Eu posso dar uma sugestão? Com o Walter Santos, 1 hora só não dá. A gente tem que fazer 2 programas. A gente vai gravando aqui e depois você divide aí 1 hora e depois a gente faz a segunda parte. Vamos para a segunda parte, que senão a gente vai dar continuação. Eu agradeço muito a vocês pela minha participação no programa, tá? Vocês são parte da minha vida, vocês sabem disso. Vocês são parte da minha vida, principalmente esse caboclinho aqui.
Quando ele está um pouco distante, a distância nos separa e sempre dá aquela, né? Aquela descarga. Não é como esse É correria, né, Walter? Meus pés e eu agarrado nos pés dele. Uma boa noite para vocês e contem comigo a hora que vocês precisarem. Valeu, garotos. Valeu, Valtinho.